Então, olá, boa noite a todos que estão aqui comigo na nossa segunda web da disciplina de Fundamentos Sociológicos e Psicológicos do Envelhecimento. Fico muito feliz de estar com vocês e, como eu comentei antes de iniciar a gravação, sintam-se à vontade, certo? Para trazer as contribuições aí pelo chat, para dialogar conosco. Aqui eu não diria que seria uma aula, né, pessoal? Aí, na verdade, é uma conversa, uma discussão, até porque nós temos aí pessoas de diferentes áreas do conhecimento, diferentes profissões, pessoas que já atuam há algum tempo com a pessoa idosa, e cada um dentro da sua especialidade tem muito a contribuir. Hoje o nosso foco será mais em questões que envolvem os aspectos psicológicos em relação ao envelhecimento. É claro que o nosso olhar aqui não é aquele olhar específico do psicólogo, do que visa fazer intervenções, né? O nosso olhar é no sentido de compreender a pessoa idosa e até mesmo, na realidade, no nosso mundo do trabalho, ter um olhar mais acolhedor, um olhar mais compreensivo e um olhar mais respeitoso, inclusive entendendo determinados comportamentos, determinadas atitudes que nós vamos estar vivenciando aí no contato por meio do trabalho. E acredito que quem já leu o material, né, nós temos o nosso texto obrigatório que traz uma perspectiva mais pautada na psicanálise, né? Dentro da psicologia nós poderíamos ter escolhido diferentes teorias, mas acredito que esse texto ele veio a contribuir até em função de que nós temos muitos profissionais da área da saúde, né? Então essa relação com o corpo, e como eu falava, né, essas contribuições que vão além, inclusive, do nosso ambiente de trabalho. Pensar na pessoa idosa que nós temos dentro da nossa própria família, né? Algumas atitudes, alguns comportamentos que até então não era por nós compreendido, talvez por meio do texto, fica um pouco mais claro no sentido de entender que faz parte dessa fase da vida. Então, no nosso primeiro encontro, nós já definimos um pouco o que se caracteriza a velhice, certo? Enquanto uma fase aí em que o organismo vai sofrer diferentes transformações aí no âmbito fisiológicas, certo? Que ficam claramente evidência e faz parte do processo de desenvolvimento humano, né? Nós temos ali uma fase, como eu trago aqui no slide para vocês, fase de crescimento, fase de desenvolvimento, fase reprodutiva, senescência, que também é chamada de envelhecimento, né? E cada uma das suas fases tem as suas características próprias, e essa terceira fase, né, a velhice, a senescência, já vai se caracterizar organicamente falando pelo declínio das nossas capacidades funcionais. E a questão é, como que o indivíduo encara, como que ele compreende, como que ele aceita ou até mesmo não aceita todas essas transformações e as dificuldades que vêm junto a isso, né? Às vezes a pessoa idosa, ela é colocada como ranzinza, ela não quer participar, ela quer se isolar, mas por que será? Será que a gente já parou para pensar nos sentimentos que vêm face a esse encontro de um eu que até então, entre aspas, né, era potente, tinha pleno domínio ali, um controle maior sobre tudo, pela sua vida, atuante no trabalho, atuante nas questões familiares, né, tendo ali o seu papel, e de repente passa a não ter mais determinadas atividades, não ter mais determinados papéis, até mesmo a questão da própria aposentadoria. Então, nós podemos tratar o envelhecimento não só do ponto de vista orgânico, como a gente viu aqui na própria disciplina, mas pensar socialmente como se dá esse processo, e agora a questão de pensar a contribuição da psicologia no entendimento da pessoa idosa, certo? Então, o envelhecimento, no sentido fisiológico, ele vai compreender uma série de alterações nas funções orgânicas e mentais,
devido exclusivamente aos efeitos da idade avançada para o organismo, fazendo que o mesmo perca a capacidade de manter o equilíbrio homeostático e todas as funções fisiológicas gradualmente começam a se declinar. E tais alterações têm por característica principal a diminuição progressiva da reserva funcional. Então, a velhice é algo que está próximo de nós, né? Na verdade, o que a sociedade faz? A sociedade, às vezes, não pensa, nós também, enquanto sujeitos, não pensamos, vivemos muito no hoje, até fazemos planos a longo prazo, mas dificilmente nós encaramos e pensamos nas questões das transformações que virão com a velhice, essa questão aí de reduzir as nossas atividades e até mesmo as questões das transformações corporais. Nós sabemos que a sociedade atual, uma sociedade capitalista, né, que valoriza muito a questão do próprio consumo, cada vez mais vende tentativas, né, de soluções de se adiar o processo de envelhecimento. A gente sabe, né, procedimentos estéticos, questões aí que se ligam mais a esse retardamento de se chegar ao processo de envelhecimento. Mas, querendo ou não, como a gente já discutiu na nossa última aula, é um processo comum a todos e faz parte do processo vital, né? Nós nascemos, nos desenvolvemos e essa chegada da morte que para muitas pessoas se torna também um processo aí assustador e até mesmo de horror, de nem se pensar, né? Às vezes tem pessoas que nem comentam, nem pensam nessa possibilidade. E nós já também tratamos do envelhecimento populacional do ponto de vista social, certo? Aqui eu trouxe, no primeiro ponto do slide, essa perspectiva de uma realidade positiva, pensando que se hoje as pessoas alcançam uma idade, uma questão de longevidade maior, é em função de muitos avanços na ciência, processos de tratamento, né? É uma questão aí que bem trazida, cura ou tratamento para diferentes doenças, então mostra um certo avanço na sociedade no que diz respeito às questões científicas. Entretanto, também tem os reflexos aí da dimensão demográfica, como a gente já comentou alguns dados que tem no nosso material obrigatório da primeira unidade, que se referem a melhor qualidade de vida, consequentemente uma expectativa maior, e também a baixa taxa de fecundidade, que nós temos vendo assim, até inclusive no movimento global. E esses aspectos vêm trazer novas emergências, né? Ou seja, a necessidade de políticas públicas pensadas para a pessoa idosa, e políticas aí que não sejam somente de governo, né? Ou seja, que não dure ali 4 anos, mas que sejam políticas realmente de Estado, que tenham uma permanência, né? Uma abrangência maior. Demandas também em relação à própria ciência, por meio dos estudos, de pesquisas. Inclusive, vocês sabem que eu sou da área da educação, né? Então, o meu lugar de fala, né? Hoje em dia está muito comum falar isso, o meu lugar de fala, né? Eu falo como uma pedagoga. Eu sou professora de psicologia da educação. E a questão da pessoa idosa com a educação é algo que nas pesquisas é mais atual. Né? Se a gente pegar aí os estudos década de 80, década de 70, nós não tínhamos. É algo mais aí do início do século XX, em questão de pesquisas dentro aqui da área da educação. Pesquisas também na área da saúde, formação de profissionais, né? E vocês que estão aqui buscando uma formação, o nosso curso aí tem esse caráter multidisciplinar, para atender essas novas emergências, se qualificar, né? E ter aí melhorar, né? O desenvolvimento do trabalho de vocês. E falando do envelhecimento populacional, um ponto importante é a questão da qualidade de vida. E de acordo aqui com o autor, Lautal, ele traz que a qualidade de vida pode ter 4 dimensões. Falar de qualidade de vida vai depender da nossa referência, vocês podem encontrar outros aspectos, mas aqui eu trago para vocês, que vai se referir a um bem-estar psicológico, a competência comportamental, que no caso, a pessoa conseguir
se reorganizar, conseguir entender as perdas que fazem parte do envelhecimento e ajustar o seu comportamento a essas novas demandas, né? Claro que as transformações vão ocorrer, independentemente de como tenhamos levado a vida, né? É fato que todos vamos envelhecer, mas a forma como se envelhece, a forma como se encara. Nós sabemos, vocês que talvez aí trabalham mais de perto com idosos, né? Os idosos, as pessoas idosas, inclusive da nossa família, como cada um envelheceu, como foi das nossas avós, das nossas mães, nós, agora a partir, inclusive, dessas leituras, como encaramos a questão do envelhecimento, a qualidade de vida que se percebe, né? Como que o outro enxerga essa qualidade de vida, e as condições ambientais, aí em dimensões sociais, dimensões econômicas, né? Então, um âmbito que se amplia. E esse bem-estar, ele pode se referir mais num caráter subjetivo, no sentido bem pessoal, que é a forma como a própria pessoa avalia o seu bem-estar. O que é bem-estar para mim pode não ser o bem-estar para o meu vizinho, porque é uma construção e uma avaliação pessoal que se faz desse sentido do bem-estar. O bem-estar afetivo, que é mais focado nas relações de afeto realmente que se estabelecem, né? Como que eu me relaciono com os demais, né? Eu tenho mais afetos no sentido das relações positivas, relações mais negativas com as pessoas. E também, né, dependendo aí da referência que nós tivermos, de forma bem ampla, nós podemos considerar essa questão da qualidade de vida, a longevidade, a saúde física, o nível de satisfação geral, e também falar de nível de satisfação é algo muito subjetivo, né, gente? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para quem está ao meu lado, né? E até a avaliação, né? Se for ver uma escala, o que eu entendo como satisfação geral. Competência social, né? Essa capacidade aí de se relacionar com os outros, de sair do estado de isolamento, a manutenção da autonomia, que nós sabemos que é um ponto assim chave quando se fala de envelhecimento, porque em geral com essa redefinição de papéis, é comum a questão do isolamento ou a questão da própria dependência, às vezes, né, essa nova reorganização familiar que acontece. A pessoa idosa morava sozinha, era totalmente independente, de repente os filhos tomam a responsabilidade, né, que então era da pessoa idosa, inclusive financeira, né, às vezes acontece lá da pessoa idosa, morava na sua casa sozinho, não, tem que morar agora próximo do filho, né? A continuidade, se essa pessoa tem uma continuidade ou não dos seus papéis, né? Que é próprio da construção, da nossa identidade, do nosso reconhecimento. Nós sabemos que, e aqui não se refere só à questão de um papel exclusivo no mundo do trabalho, vai além disso, o papel que eu faço nos grupos a que eu pertenço, na minha família, na minha comunidade. E também como ponto importante para considerar a qualidade de vida, o estabelecimento de novas relações sociais. E aqui se relaciona novamente com a questão do isolamento. Então, aquelas pessoas que conseguem sair de casa, participar de grupos de convivência. Aqui na universidade nós temos, por exemplo, a UAT, né, a Universidade Aberta para a Terceira Idade, que promove um trabalho fantástico na nossa cidade. Então, essa capacidade de estabelecer novas relações, né? Porque é um outro eu que surge com o nosso envelhecimento. E o material nosso obrigatório, como eu já comentei no início, ele traz uma relação, né? Ele discute esse reconhecimento e os processos pelos quais passamos no reconhecimento do novo corpo, porque vamos pensar bem, né, na questão o quanto é transformador o processo de envelhecimento. Até então era um corpo que eu reconhecia não só no espelho, aquela imagem que eu tinha de mim, de repente surgem as rugas, surge o próprio cabelo branco, então é visível essa transformação, e um corpo que muitas vezes não vai corresponder a todos os comandos, né?
o que ocorre? Eu já não consigo fazer todas as atividades como eu fazia antes, a própria questão ali da agilidade. Antes eu fazia tantas coisas durante o dia, agora eu já não dou conta, eu já preciso de uma outra pessoa para me locomover. Antes eu fazia compras sozinhos, agora eu preciso que alguém faça comigo, alguém que me acompanhe. Então, há um processo de grande impacto, porque é muito fácil falar de envelhecimento sem nós estarmos envelhecendo, né? Porque aqui a maioria eu não conheço todo mundo, né, pessoal, mas eu acredito aí, em função de vocês estarem no mercado de trabalho, né, grande parte, aí não tenha chegado à velhice. Então, para nós falarmos da velhice sem estarmos passando por todo esse processo, é diferente de você estar vivenciando. Então, claro que cada um vai passar pelo processo de alguma forma, mas na medida em que vai se chegando o processo, que você vai se deparando com essa questão de que a vida tem uma finitude, possivelmente gera um estranhamento, pode gerar medo, pode gerar um horror, né? Então, é um misto de sentimentos, um misto de emoções. E, como eu já falei, cada um vai passar de uma forma diferente. E isso também tem a ver com uma construção histórica, né? O que na sociedade em que eu vivo, no grupo a que eu pertenço, o que eu já ouvi sobre envelhecimento vai auxiliar na construção desse processo. E a psicanálise trouxe aqui só alguns pontos. Enquanto origem, nós temos o Freud, né, que eu coloquei o ano de nascimento, falecimento dele, né, 1956 a 1939. E a grande contribuição, né, ele teve muitas contribuições, mas aqui que vem a um ponto do nosso estudo, do nosso material, é em relação à construção da estrutura da personalidade. Essa imagem aqui é da internet e tenta representar um iceberg, certo? Então, nós somos constituídos pelo ego, pelo id e pelo superego. E nós também temos 3 níveis ali de consciência, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então, percebam que o inconsciente, ele ocupa quase que a maior parte dessa representação do iceberg. A questão da consciência se refere à minha ciência, ao meu nível de atenção, que eu estou em determinado momento. Agora que vocês estão concentrados, prestando atenção aqui na minha exposição, com certeza estão lendo os slides, né, estão refletindo, alguns podem estar aí até com o texto aberto, então vocês estão conscientes do que está acontecendo aqui. O pré-consciente se refere àquelas memórias que nos são acessíveis. E já o inconsciente, nós já não temos acesso a essas informações, certo? Então, por isso que até contempla algo muito maior do que o nosso nível de consciência. Em alguns momentos podem surgir um pensamento, pode surgir uma lembrança, pode surgir uma emoção. Às vezes estou pensando em outras coisas e de repente vem um pensamento, vem uma sensação, vem uma lembrança. Pode ser que era algo que estava no seu inconsciente e que veio à tona em um determinado momento. Então, é muito amplo. E em relação também à construção da nossa personalidade, então nós podemos falar do ego, do id e do superego, certo? Então, vamos começar pelo id, que está ali mais para baixo, né, na pontinha desse iceberg, no sentido da profundidade. Então, o id, ele seria uma organização mais caótica, né, em relação à nossa personalidade, não tem muita lógica, é onde permanecem aqueles nossos desejos mais contraditórios e desorganizados. É aqui que emerge a energia das nossas pulsões. Lá no texto ele fala um pouco da questão, o que seria a pulsão? Seria a nossa energia psíquica, a nossa excitação corporal. O ego, ele vai se referir mais aos princípios da nossa realidade. Vejam que na representação o ego está bem próximo da questão do consciente e do pré-consciente, né? Então,
O ego, ele atende às exigências do id, né? Então, se lá no id eu tenho tudo caótico, muito movido ali pelo querer, pelas energias, pela autossatisfação, o ego, ele vem e traz, de certa forma, aquele equilíbrio, ele traz a questão da lógica, se eu posso aplicar aquilo que eu quero ou não. E o superego, inclusive até em desenhos e representações, o superego ele seria como um juiz. Ele vem a se referir à nossa conduta, a nossa conduta mais moral. Então, nós temos esses três aspectos aí na construção da nossa consciência, né? O Freud traz essa contribuição. O Freud também falou, ele dividiu o nosso processo de desenvolvimento em fases, né? Aqui não é o foco da nossa discussão, entretanto, ele vai falar no decorrer do texto do nosso material obrigatório do complexo de Édipo. E só para localizar, né, o complexo de Édipo, ele é em geral ali da criança próximo aos seus 4 anos e que depois, o que o texto vem apontar para nós, é que pode emergir na velhice, né? Então, nas fases de desenvolvimento, segundo Freud, nós temos o momento da fase oral, que é em geral ali até meados dos 2 anos, em que toda, né, a energia, o prazer, a satisfação da criança concentra-se na região da boca, né? Então, por isso que é oral, veja que a criança pega e leva tudo à boca, é uma forma, inclusive, dela conhecer o mundo. A fase anal, que é em geral ali dos 2 aos 4 anos, em que, de certa forma, o prazer, né, a energia ali da criança se concentra na expulsão das suas fezes, né, ou na retenção delas. É ali que vem a fonte do libido, né, do prazer. Nos 4 anos, aí é que, em geral, vai acontecer esse complexo de Édipo, que cita no texto, depois a gente vai retomar, né, eu vou comentar mais quando trazer as questões pontuais ali do texto. E é o momento em que a criança se dá conta de que ela tem o seu órgão genital. Passou a fase aí do complexo de Édipo, em geral, a partir dos 5 anos até cerca de 12 anos, que é quando se inicia a adolescência, nós temos uma fase que é chamada de latência, que toda a energia, né, nossa vital, ela está mais focada para as questões ali intelectuais, vejam que conhecido com a entrada da criança na escola, então abandona-se um pouco desses complexos. E na fase que se inicia com a adolescência, aí é a fase que se chama genital, em que a libido retorna para a questão do genital. O que acontece é que, às vezes, no decorrer da nossa vida, nós podemos ter, digamos, uma concentração muito forte em algumas fases, e aí que o Freud vai dizer que vão acontecer as nossas neuroses, né? Às vezes a pessoa que, sei lá, talvez tem muito complexo por limpeza, ela pode ter parado em determinada fase, né? Ou a pessoa que masca muito chiclete, mas assim, coisas excessivas, pode ter que ela tenha sofrido algo lá na sua fase oral, né? Mas passando adiante, aqui só para a gente contextualizar um pouquinho do Freud, né? Como é que ele surge aí dentro da psicanálise? Para ele, né? Qual que é a relação com o corpo? O corpo como fonte de pulsão, motor que cria energia para a existência e o funcionamento. E durante a nossa vida, a libido, né? Então, os nossos desejos, ele vem da fonte da pulsão. E ora é investido no eu, ora se investe nos objetos, né? Ou seja, naquilo que está fora do sujeito. E o nosso eu, ele vai se estruturando através de complexos de identificação e trabalho de luto que deixam marcas. E aqui nós podemos falar um pouquinho dessa relação com o corpo, né? Ou seja, que luto, né? Aquele corpo que até então obedecia todos os meus comandos e agora é um corpo em que ele não satisfaz todos os meus desejos, não satisfaz todas as minhas vontades. E aqui, quando a gente fala de desejos, não é muito além daquele desejo que a gente tem né, no dia a dia, que a gente relaciona com a palavra, mas as nossas vontades. Né? Então, é um corpo que não responde a tudo que eu quero.
em função da deterioração, né, própria da velhice. Lá no texto, ele vai citar, né, estudos mais atualizados, porque ele cita o Lacan, e ele traz essa metáfora do espelho, né? Então, ele comenta um pouquinho o que eu vejo ali no espelho, né? Vamos pensar, imaginar aí a pessoa idosa ao se olhar no espelho. Quantas transformações, quantas vivências, quantas marcas tem esse corpo? Esse corpo que se relacionou, inclusive, com outros corpos, né? Não em relações de afeto, às vezes relações que não foram tão positivas, né? Mas as experiências que nós temos com o corpo deixam memórias. Inclusive, aquilo que ouvimos falar do nosso corpo. Então, a pessoa idosa, né, na velhice, o corpo é mais lento, é um corpo cheio de marcas, um corpo cheio de rugas. Então, como que isso chega até o meu eu? Como é difícil passar por esse processo dentro da nossa sociedade, né? Inclusive uma sociedade que é muito preconceituosa em relação à velhice, e a gente pode até dizer uma sociedade ignorante, que não conhece todo esse processo, né, em relação à velhice. E no nosso processo de construção da nossa identidade, do nosso eu, nós temos aquela imagem corporal, né, ou seja, como que nós nos reconhecemos e como que nós fomos nos transformando. Como é que nós vamos elaborando essa nova imagem que vamos tendo. E se tratando dessa relação com o inconsciente, certo? Então, às vezes, lá no meu imaginário, eu posso ter uma imagem, né? Um eu que ainda é potente, um eu que consegue, um eu que tem força, mas o que o espelho vai refletir, né? Um eu envelhecido, um eu que... O que esse eu já ouviu da própria sociedade, qual a visão que se tem, né? E também se tratando aí dessa metáfora do espelho, tem também aquela relação com a criança, né? A diferença da criança se reconhecer no espelho e da pessoa idosa. Porque a criança pequena né, é um corpo, vamos pensar assim, cheio de expectativas pela família, visto como potências. Né? E a criança se reconhece. E a criança, até ao se reconhecer a sua imagem no espelho, ela vai se identificando que ela é um corpo separado do corpo da mãe. Né? A criança passa por esse processo. Mas ainda ela se identifica como um ser carregado de potencialidades, né, de expectativas. A gente vai se construindo também em função das expectativas que se tem. Então, vejam bem, a criança pequena é carregada de expectativas pela família, pelos cuidadores, por quem está perto. E quais as expectativas que a sociedade, né, as pessoas com que a pessoa idosa convive, tem em relação a ela, né, no sentido de, agora é hora de descansar, é a hora de se aquietar, né? Isso não é para pessoas da sua idade. Né? O que é esse corpo? Escuta e que vai interferir na constituição do seu eu. Né? E esse constituir o nosso processo é um processo, né, realmente. Então, é ao longo de toda a nossa vida. Né? Então, portanto, a criança vai ter essa primeira imagem no espelho, é uma imagem positiva, né, justamente em função das expectativas que se tem. E a pessoa idosa, na experiência com o espelho, aí será uma experiência negativa. Porque, né, o reflexo de si, o que se vê no espelho, no olhar do outro, não é mais o mesmo. Né? Então, como que a minha família, o meu grupo, me via até um tempo atrás? E chegando na velhice, o que me vem... Até a questão de, como a gente sempre fala, né, o não assumir, o perder seus papéis, às vezes até a própria opinião, né? Às vezes a família discute algo, uma tomada de decisão. Será que eles escutam a pessoa idosa? Será que eles fazem à vontade? Né?
Às vezes a pessoa idosa vai ficando ali mais quietinha, mais reclusa, digamos assim, se isolando, e os demais vão continuando, e cada vez mais essa pessoa vai se isolando, né? E na relação com o corpo, veja que é importante esse aspecto. Algo que ele foi familiar torna-se estranho, né? Ou seja, aquele corpo que era carregado de potencialidades, no sentido de locomoção, até a própria questão de, vamos pensar aspectos cognitivos, a memória que falha, os próprios sentidos que já não são os mesmos, sem contar a própria questão da aparência, esse reconhecimento, né? A gente passa por um reconhecimento desse novo corpo. E nesse processo de reconhecimento podem surgir sentimentos de medo, de horror, e a própria chegada da morte, né, enquanto uma possibilidade. Porque qualquer um de nós, a qualquer momento, né, podemos morrer. Não quer dizer que não vai acontecer com o jovem, mas a questão natural é de chegar à velhice e termos aí a interrupção da nossa vida, né? E a velhice, como é que ela é vista socialmente? Como algo a ser evitado, né? Até por isso que tem creme, que tem tratamentos estéticos, até às vezes no próprio discurso das pessoas, eu nem me sinto velho, né? E vejam que, eu não me sinto velho, já traz, apesar da gente às vezes achar algo positivo, ele está bem disposto, ele tem ânimo para fazer as coisas, mas traz um sentido de negar, né? Eu não quero chegar na velhice, é algo ruim, carrega, né, um tom assim de negatividade, certo? E nessa transição da fase adulta para a velhice, né, às vezes até a forma como nós tratamos a pessoa pode ser encarado como um ato de violência por ela, né? No texto ele cita o exemplo, às vezes, assim, dar o lugar para a pessoa idosa no ônibus. Pode sentar aqui a senhora. A pessoa, não, mas eu não sou a senhora, certo? E todos nós passamos por isso. Eu lembro muito bem a primeira vez que me chamaram de moça, que eu era criança. Um dia eu fui na padaria, devia ter lá os meus 11 anos, 12 anos, só que eu era bem criança, né? Eu não tive tive uma adolescência mais tardia. Então eu brincava, jogava bola, né? Era bem meninona, assim. E fui na padaria e me chamaram de moça. Eu falei, eu não sou mais criança, né? Então, eu não me esqueço desse dia. Então, para a pessoa idosa, também a forma, né, como o ambiente social, o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, também podem lhe trazer um estranhamento, até um sentimento aí de estar sendo violado. Aqui eu trago uma citação do nosso material lá da Xerix, né? Quando o sujeito que envelhece diz, esse não sou eu, evidentemente nos diz que o rosto no qual ele poderia se reconhecer tranquilamente não é aquele. Tanto o adolescente quanto o sujeito que envelhece sabem perfeitamente que aquela imagem lhes pertence, mas experimentam ante ela uma certa estranheza, um susto, como se a imagem fosse outro. Há uma falta de reconhecimento como imagem, não como um sujeito. Vejam que interessante isso. Não é que eu não me reconheço como pessoa, eu não me reconheço aquela imagem que eu tenho agora, né? A visão que eu tenho. Aquele ali, o velho do espelho, é outro. Não é a representação conhecida por ele, como o seu próprio rosto. É a representação conhecida de sua face, ficou perdida. Em alguns casos, como na demência, para sempre. E o corpo, ele pode ser feito de 3 laços, como cita lá no nosso material, né? Um corpo biológico, aquele corpo que se nasce, as imagens que o formam, né? Então, como eu vejo o meu próprio corpo, e até nós, como adultos, vejam que, às vezes, a imagem que nós temos do nosso corpo não representa exatamente aquela realidade. Quantos de nós já não pegou uma foto mais antiga aí de 10, 15 anos atrás e olha, nossa, eu era tão bonita e não me valorizava, né? Então, a gente tem, às vezes, uma imagem que não é... que talvez naquele momento fosse um pouco distorcida, porque em função das vivências, o outro ajuda a construir a imagem que eu tenho de mim mesmo. Né? Por isso que quando a criança é pequena,
né, eu que trabalho com crianças, a gente sempre fala, né, de elogiar, de reconhecer as potencialidades da criança, porque isso ajuda na construção da imagem que ela tem dela. Não vai ser determinante, né? Nada, a gente não pode determinar nada, mas que vai auxiliar, vai. Né? Se a gente fica falando lá para a criança, você não consegue, você é devagar, realmente a criança vai se tornar aquilo que, né, tem mais chances de se tornar aquilo que eu tanto repito. Por isso que na escola a gente sempre incentiva as crianças, certo? Destaca as potencialidades, elogia qualquer avanço. Além das imagens, né? As palavras que eu nomeio. Então, o que eu escuto sobre o meu corpo? Um corpo com potencialidades? Um corpo que ainda pode ter projetos de vida? Ou um corpo lento? Um corpo que tem que descansar? Né? Um corpo que precisa ficar em casa? Né? Qual que é o lugar do corpo da pessoa idosa? Como ele é visto? Como que ele é tratado? Lá no texto ele traz para nós que muitas vezes o corpo da pessoa idosa ele não é desejado, ele não é apreciado, né? E vai aqui além da questão de caráter sexual, né? Além disso. Mas vejam que às vezes o toque no corpo da pessoa idosa é para higiene, é para exame, né? Então já é visto como um corpo não desejado. Né? E o corpo que é cultuado, o corpo que é desejado, é do adulto, do jovem, do adolescente, até da própria criança, né? Todo mundo aqui no sentido do carinho, do próprio afeto, né? Como que é visto esse corpo da pessoa idosa? O autor Messi, né, aqui traz que na velhice a tendência é que a libido tenha sua origem no eu, saia dos objetos, ou seja, tem uma regressão ao narcisismo primário. Aqui nós vamos retomar as questões da própria psicanálise, né? Então, o que é a libido, né? O desejo, a vontade, sempre tem a origem no eu e no decorrer da nossa vida está projetada para fora, né? E no decorrer com a chegada da velhice, há uma regressão, né? E regressão aqui não é um sentido negativo, é uma questão ali de movimento, de se retornar para a própria pessoa, né? Inclusive, lá no material, ele vai citar a própria questão da doença, né? Às vezes ali a pessoa idosa, com o seu corpo doente, o seu corpo passa a ser novamente investido, agora investido no sentido do cuidado, no sentido de ter uma atenção, e inclusive a pessoa começa a criar mais vínculos em função da própria doença, né? Conversa com o outro, me dói aqui, dói ali, né? O que é muito comum das pessoas, ou até os próprios contatos que vai se estabelecendo. E, retomando a metáfora do espelho, nós podemos falar aqui do espelho quebrado. Né? Então, vejam, nós falamos lá do espelho, aquela imagem que a criança tem, enquanto potencialidade. No processo da velhice, aquela identificação do meu eu, né? Eu já não tenho aquela mesma imagem que eu tinha antes. Né? E esse processo leva a essa quebra desse espelho, porque eu já não tenho aquela mesma imagem que eu tinha antes, né? E dentro de todo esse processo, aqui eu trouxe, né, o ponto, a importância das trocas, né, no sentido, a importância da convivência com o outro, né, é algo assim que sempre está emergindo aí nas nossas conversas, a questão do isolamento da pessoa idosa, né? Então, a importância da troca, a importância de pensar numa perspectiva de futuro, certo? Por mais que o futuro seja diferente da pessoa de 20, de 30 anos, da pessoa de 10 anos, mas se vê como um sujeito de potencialidades e de projetos, ao invés daquele sentimento de paralisação, né? É algo muito comum nas pessoas idosas da nossa própria convivência, né? Essa estagnação, a sentir, não vou fazer mais nada, não quero mais nada, já fiz o que tinha que ser feito, e não necessariamente precisa ser dessa forma, né? Quem diz que precisa ser desse jeito?
Às vezes a sociedade, às vezes quem está próximo, que impõe essa construção social da própria velhice, né? Aquela visão que nós tínhamos da nossa vozinha, né? Quietinha em casa, tricotando, sozinha. Não precisa ser dessa forma. E o envelhecimento, ele traz a desestabilização da identidade, no sentido de processos de crise, né? A nossa identidade, ela vai se construindo, né? Nós passa por processos, a adolescência tem crise de identidade, né? O adolescente fica procurando quem eu sou, quem eu gosto, e quando chega a velhice, né, em função aí, inclusive, da própria reorganização social que a pessoa precisa ter, econômica também, né? Então, vejo que falar de velhice é falar aí não só uma equipe multidisciplinar lá da área da saúde, mas pensar em diferentes âmbitos. Então, o envelhecimento traz essa desestabilização da identidade, né? E vai depender de como que eu vivencio esse processo da minha história. Né? Até no nosso primeiro encontro, alguém comentou aí, né, de pensar como que eu levo a vida e como que eu quero chegar na minha velhice, né? Como que eu me organizei em relação a isso, como é que eu passei pelos meus processos de crise. E vejo um ponto importante aqui no slide, não é só questão de aceitar as perdas, mas mobilizar recursos criativos para o que o eu se aproprie dessas mudanças. Não, falar parece fácil, né, pessoal? Não deve ser tão simples assim, mas temos que partir desse olhar. Aceitar, né, que é um ponto importante. A gente fala muito a não aceitação da velhice, inclusive pela própria sociedade. Certo, mas passando pelo processo de aceitação, consequentemente, eu tenho que ter recursos, eu preciso me mobilizar, né, como traz aqui, a nossa capacidade, inclusive, de resiliência, que eu vou trazer depois para vocês, me reorganizar internamente, diante de todas essas mudanças, inclusive das próprias expectativas que se tem. E agora, trazendo aqui um pouquinho a relação da velhice com o complexo de Édipo. Então, a partir da psicanálise, os autores ali citados no nosso material, né, eles trazem que o complexo de Édipo, ele pode ser retomado. Né? E o que seria esse complexo de Édipo? Então, lá, em geral, quando a criança tem cerca de seus 4 anos de idade, que ela está na fase que nós chamamos fálica, né, como eu já comentei no início, é o momento em que a criança se dá conta dos seus genitais, ela acaba, né, o menino, ele acaba, de certa forma, ali se apaixonando pela mãe, né, por quem é do sexo oposto, e a menina pelo pai. E o menino, ele passa pela ansiedade, ou também pela chamada angústia da castração, que é o medo da perda do seu genital. Né? E nesse período, tanto para os meninos como para as meninas, é comum o surgimento do ciúme em relação, né? No caso, a menina tem ciúme da mãe com o pai, o menino tem ciúme, o menino tem ciúme da mãe com o pai, né? A menina também do pai com a sua mãe. Mas isso é uma fase, né? A criança mesmo se resolve e isso vai para o seu inconsciente. Ou às vezes até fica mal resolvido e fica no inconsciente, e na fase adulta pode ser que isso reapareça, né? E aqui eu trago para vocês, né? Então, o corpo. Agora vamos retomar ali a questão do corpo na velhice. Um corpo limitado e fragilizado. E parte da sociedade, né? Isso que eu já comentei com vocês, né? Age com preconceito e arrogância. E a mobilização na pessoa e nos outros do medo da finitude. Então, vejam que até né, a presença ali, às vezes cuidando de uma própria pessoa, de uma pessoa idosa, não traz a noção de finitude e de morte só para a pessoa que está na velhice, mas inclusive para quem está próximo a ela. Né? Isso também relembra, né, as diferenças entre o corpo do adulto e da pessoa idosa, no sentido dessa dicotomia entre um psiquismo desejante e um corpo que não serve mais como satisfação. Então, o que eu desejo, o que o meu corpo é capaz de fazer? E isso, como a gente já comentou também, vai exigir um novo posicionamento, né, uma nova reorganização da pessoa. E é um desencontro entre o inconsciente temporal e o corpo temporal.
né? Então, inconscientemente, o que eu tenho e o meu corpo hoje, o que ele é. Um futuro desconhecido e a própria morte. O que o eu precisa redesenhar sua história e sua imagem. O eu se reavalia diante dos ideais. E com essa aceitação, seria possível se ver como um sujeito digno e aproveitar a vida nesse novo relacionamento com o futuro, né? Então tem solução aí, né, para tudo isso que nós temos falando. E como eu já falei, né, gente, falar é uma coisa, vivenciar é outra. Mas o que as teorias aí, a própria psicologia vem trazer? Que o indivíduo, quando ele passa por, né, esse redesenhar sua história, reavaliar, aceitar a sua imagem, aceitar todo esse processo de perda e pensar a vida a partir desse meu corpo temporal de agora, né? O que eu posso a partir de agora? E ter uma relação positiva, inclusive, com esse futuro, né? Tem a possibilidade da morte muito mais próxima, né? Como eu falei, morte pode acontecer com qualquer pessoa, mas o natural da vida é mais próximo? Mas é um futuro como diferente, mas é um futuro. Não deixa de se ter aí uma perspectiva para frente, né? Dá para se pensar além. E aqui, pessoal, né? Os autores Ferri e Legois relacionam a redução da funcionalidade física com uma reativação desse complexo de castração, desse complexo angústia, né? Da castração, que é dentro do complexo de Édipo, que tanto meninos como meninas acabam passando, né? Então, o que nós vemos na pessoa idosa? Ela pode aceitar a velhice ou ver como uma ameaça, né? Justamente por ver essa finitude. Dificuldade de abrir mão do que se foi e do que gostaria de ser. Mas eu cheguei até tal idade, não fiz tudo aquilo ainda que eu gostaria de ter feito. E é importante, pessoal, dar destaque, né, a essas questões de comportamento, de atitudes, justamente porque vocês aí, enquanto profissionais que trabalham ou vão trabalhar diretamente com esse público, de poder entender, ter um olhar, né, compreensivo e até acolhedor, eu ouso até dizer, né, um sentido de mais amorosidade no atendimento à pessoa, né, a pessoa idosa. E aqui eu trago para vocês, né, de acordo com o nosso material, como que ocorre esse complexo de Édipo, né, essa retomada do complexo de Édipo na mulher e no homem, né? Então, na mulher, se lá na infância ela teve uma identificação muito grande com o pai, aqui seria, né, a ocorrência, ele chama terceiro tempo do Édipo, que é uma identificação muito grande com um filho, né, um filho homem, aí, e tendo ele como objeto de desejo e uma idealização desse filho. E às vezes esse processo, né, essa entrada na menopausa coincide com a idade em que o filho vai sair de casa, né? Então, às vezes a mãe ali tem uma fixação muito grande nesse filho jovem, nesse filho homem, né? E a mulher também sofre da angústia da castração pelo medo né, o luto que gera, né, em função da perda biológica em relação a não poder mais ter filhos. E esse complexo é chamado complexo de Jocasta. Né? Então, a mulher se dá conta, porque a questão do, né, como a gente fala, né, o relógio biológico um dia chega. Saber que não se poderá mais ter filhos de forma biológica. E no homem, o que vem, de certa forma, a assombrar, né, entre aspas, aí, o que fica em evidência é a questão da impotência sexual. E o que ocorre no comportamento do homem? Às vezes o homem, em função dessa impotência, para ele se mostrar viril diante aí da sociedade, é comum, às vezes, ele procurar admirar outras mulheres, tentar se expor para elas, né? Então, nesse sentido, para garantir, para uma forma ali de reafirmar a sua virilidade diante da impotência.
E outras relações, né, o que vai fazer parte desse complexo de Édipo retomado na velhice, sentimentos de perda, de falta, frustração, renúncia da vida, né? Ou seja, às vezes a pessoa idosa diz para nós, eu nem quero mais viver, não quero fazer planos, agora não adianta, eu já fiz tudo o que eu queria viver, e de não querer viver realmente, né? Daí isso aí pode até se relacionar com questão da própria depressão. Porque o Freud vai dizer que nós temos impulso de vida e também o chamado impulso de morte, né? O impulso de vida é tudo aquilo que vai, né, a libido, o nosso desejo, que vai fazer com que a gente tenha vontade de ter projetos, vai dispensar energia na realização desses projetos. E a pulsão de morte é quando a pessoa busca estagnação, realmente o desejo ali da morte aparece, fazer coisas que aproximam mais da morte. E cada pessoa, como um sujeito único, subjetivo, ele poderá ter facilidade ou dificuldade em lidar, certo? E como que eu sei, né, se eu vou ter facilidade ou dificuldade? Só chegando nessa etapa, mas vai depender do que nós construímos ao longo da nossa vida. Como é que nós passamos por todos esses processos de crise que nós temos desde a infância, né? As diferentes fases, como é que foi cada um desses momentos. E o texto cita que, às vezes, é comum utilizar muito da negação para se proteger das angústias que surgem dentro desse complexo de Édipo, dentro da velhice. E um outro ponto importante, pessoal, que não está ali no nosso texto obrigatório, mas eu queria trazer para vocês, para reflexão e até, às vezes, para curiosidade, né, de alguns aí que trabalham em outras áreas, já que estamos falando da questão de fundamentos, né, psicológicos do envelhecimento, é a perda das funções cognitivas, né? Eu sei que muitos de vocês já sabem, né, vivenciam, mas aqui claramente o que os autores, né, o que a base teórica vem nos dizer. A gente já falou de algumas transformações de ordem corporal no nosso primeiro encontro, aqui pensando cognitivamente. Então, a capacidade de se comunicar, certo? Vai se alterando com a chegada da velhice, como traz aqui mensagens longas, mensagens completas, reprodução de nomes, de termos específicos. Às vezes o discurso, né, muito comum o discurso da pessoa idosa ser repetitivo, né, então é esperado em função dessas perdas cognitivas. Claro que não vai acontecer para todas as pessoas da mesma forma, mas se acontece, nós sabemos, é em função da velhice. Maior dificuldade nas tarefas de raciocínio que envolvam uma análise lógica e organizada de material abstrato ou coisas que não lhes são familiar. Planejar, executar, avaliações mais complexas, né? Mais lentos, né? A questão ali do raciocínio ser mais lento do que comparado às pessoas mais jovens. No que diz respeito às aptidões visuais em relação ao espaço, mantém a capacidade de reconhecer os lugares e rostos que lhes são familiares. No entanto, revelam um declínio da capacidade de reconhecerem e reproduzirem configurações complexas ou que não lhes são familiares, né? Às vezes chega uma pessoa lá na casa da nossa avó, né? Mas quem que é você? E diz, né, o nome de todos os netos até acertar. E quanto à atenção, as pessoas idosas mantêm a mesma capacidade dos jovens em dirigir e manter a atenção. Entretanto, elas têm dificuldade de filtrar uma informação ocasional. Atenção também a múltiplas tarefas, né? Hoje em dia, a nossa sociedade cobra muito isso de nós, adultos, jovens, né? A gente tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Esse sujeito aí dentro desse mundo capitalista polivalente. E aqui, na nossa velhice, a questão de não conseguir se concentrar em muitas tarefas e do desvio da própria atenção. Eu trouxe aqui esse quadro para vocês, só para a gente perceber um pouquinho, né, as transformações que ocorrem em relação às aptidões cognitivas. Eu vou fazer a leitura, de algumas coisas a gente até já sabe, em função da própria vivência, tanto de ter convivência com pessoa idosa, quanto da questão do trabalho, mas foi uma pesquisa ali do Larouet, de 2005.
Então, vejam, na inteligência, o vocabulário, fundo de conhecimento, o vocabulário pode se manter estável, né? Ou, na medida em que envelhecemos, ele vai se tornando crescente ali no sentido decrescente, né? No sentido de como que a questão da utilização desse vocabulário, que pode declinar ligeiramente em idade muito avançada, mais pronunciado em tarefas novas. Capacidade perceptivos motores, em declínio também. Né? Ali no primeiro é decrescente, né? Estável ou decrescente. Capacidades perceptivo-motores, em declínio. Né? Então, a capacidade de percepção. O campo de atenção, pode-se continuar estável ou ter um ligeiro declínio. Vejam que estável e ligeiro declínio, claro que não é um padrão, mas em geral, o que se observa? Que ou se mantém estável, ou se tem um declínio, ou às vezes varia de pessoa para pessoa. Mas aquela atenção mais complexa. Um declínio ligeiro, problemas de dividir a atenção, filtrar ruído, deslocar a atenção. Linguagem, na comunicação, pode se manter estável e pode ter ausência de déficit sensorial. Sintaxe, o conhecimento das palavras, pode se manter estável e varia conforme o grau de instrução, a capacidade de adquirir novas palavras. Fluência, nomeação, pode ter um ligeiro declínio e lapso ocasionais em encontrar palavras. Até às vezes com a gente ocorre, né, pessoal, de termos lapsos, mas aqui pensando na pessoa idosa, fica, né, pensando e não consegue chegar àquela palavra que ela queria expressar. Compreensão estável, a declínio ligeiro, e tem dificuldade, né, com mensagens mais complexas. Então, aqui a gente precisa pensar, né, lá no meu atendimento, como que eu falo? A linguagem, ser claro, às vezes falar um pouco até mais pausadamente, né, os termos que eu utilizo, me fazer compreensível. Discurso variável, né? E pode ser mais impressivo, mais repetitivo, como nós falamos, né? Contar várias vezes a mesma história. A memória a curto prazo, aquela mais imediata, pode ficar estável ou ter declínio, e a aptidão é diminuída para manipular informação na memória de curto prazo. A secundária, que é a mais recente, um ligeiro declínio, e a remota, aquelas memórias mais antigas, né, é variável. Impacta para aspectos mais importantes da história pessoal, né? Ou seja, às vezes é comum relembrar, não lembra de coisas que aconteceram lá quando tinha 30, 40 anos, mas lembra aspectos importantes da infância. A gente até se surpreende, às vezes, inclusive com os nossos avós. Nossa, como é que ele lembra determinadas situações, né? E o que aconteceu aí quando tinha 50, 60 anos, às vezes não tem. Não se lembra em função porque guarda mais os aspectos importantes para a sua história pessoal. Na questão visual e espacial, olha que interessante, a capacidade de copiar desenhos é variável, geralmente para figuras simples. Orientação topográfica em declínio, né? Mais notável em terreno familiar, né? Ou seja, capacidade de localização, mais né, em função daquilo que eu já conheço. A resolução de problemas em declínio, né? Alguma redundância, desorganização, o raciocínio prático, variável, geralmente se mantém intacto para situações familiares. Funções executivas, executar tarefas, declínio ligeiro, a questão do planejamento, monitoramento, comportamentos mais complexos, e a velocidade de raciocínio em declínio, lentificação do processo de pensamento e da ação é uma mudança mais constante no envelhecimento. E trazendo mais uma contribuição aí da psicologia, nós podemos retomar o sentido da resiliência, né? Todo mundo sabe o que é resiliente, né? Ser resiliente. Eu trouxe aqui para vocês a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com elas. Também é ter a mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras e a certeza que tudo passa. E essa capacidade aí, essa questão da resiliência vai além, né, do aspecto da velhice. Mas é importante a gente trabalhar com os nossos idosos e com as pessoas idosas com que nós temos próximo, e nós tentarmos desenvolver
em nós mesmos essa capacidade justamente para pensarmos como vamos encarar a nossa própria velhice. Portanto, é a habilidade de se adaptar de forma positiva aos acontecimentos adversos e tem a ver com a habilidade de manter a homeostase biológica e psicológica em situação de estresse. Trata-se de um consultor psicológico importante na elaboração de estratégias e enfrentamento das adversidades do envelhecimento. A resiliência também pode ser considerada como uma capacidade de reserva, um potencial do idoso, né, da pessoa idosa, para mudar e crescer a partir de recursos internos e externos. Portanto, né, a resiliência é um atributo nosso pessoal. E aqui eu trago para vocês que é importante educar a população, estimulando uma revisão dos conceitos e preconceitos em relação à velhice. Como eu já comentei isso aí no decorrer do nosso encontro de hoje. Entendendo, compreendendo comportamentos, atitudes, e até trabalhar com a própria educação nas escolas, no nosso ambiente de trabalho, levar esses conhecimentos para quem trabalha conosco, justamente para a superação de preconceitos, porque esses preconceitos foram sendo construídos socialmente, foram passados de uma pessoa para outra e às vezes se mantém. E o que liberta desses preconceitos é o conhecimento. Né? E às vezes alguns preconceitos aí a gente até aprendeu ouvindo outras pessoas. Então, aqui eu falo a ignorância, né? O não saber pode auxiliar aí na perpetuação desses preconceitos. Assim como hoje está muito em evidência, né, das relações étnico-raciais, saber os termos corretos, como eu posso me referenciar, eu também tenho que pensar em relação à pessoa idosa. Né? E até essa superação aí de algo como negativo, marcado por perda, mas como uma fase da vida, como algo que vai acontecer a todos nós. E um olhar mais, como eu já falei para vocês, né, mais amoroso, um olhar, até entre aspas, mais carinhoso e de mais respeito com os nossos. E como lidar com o envelhecimento? Né? Então, primeiramente, agora focando lá, né, eu enquanto profissional, como é que eu posso contribuir e até eu na construção do meu próprio eu aí, né, no meu processo de envelhecimento. Primeiramente, admitir que algo mudou, é essencial, não é fácil, né? Cada um vai passando, até nós aí que estamos na vida adulta, na juventude, a gente às vezes se olha no espelho e não vê uma marquinha, isso aqui não tinha ontem, fui passar minha maquiagem, já, né? Tenho ali os meus cremes, cada um percebe, já não consigo ficar acordado muito tempo trabalhando, antes eu passava madrugadas fazendo trabalho, hoje eu já não consigo, eu preciso de tanto tempo de descanso para me recompor, uma dor que surge aqui e ali, nem precisa chegar até a velhice para a gente já perceber que estamos mudando, que até o nosso próprio corpo já não é o dos 25 anos, não é o mesmo muito menos o de 15 anos, a gente já vai se dando conta. Às vezes a gente até nega que está num processo de envelhecimento, mas a gente já tem sinais. Na verdade, desde que a gente nasce, né, pessoal? Nascemos e já estamos no processo de envelhecimento. A gente ganha anos, mas anos envelhecendo. E a superação é pensar que envelhecimento não é sinônimo de doença, apesar, né, como traz aqui, apesar de termos perda, certo? Mas não quer dizer que só vai significar a doença. A doença pode ser tratada, pode ser amenizada, um sintoma, mas não quer dizer sinônimo de doença. E o processo de envelhecimento não vai ser o mesmo para todos nós. Por isso, nós também que estamos aqui, temos que cuidarmos um pouquinho, cada um de si, para pensar no como será o seu processo, como que eu quero envelhecer. Até eu mesmo organizando aí o nosso encontro, ficava pensando, tanto compreendendo melhor as pessoas idosas que eu tenho por perto, os que já se foram, e pensando que um dia vai chegar a minha vez também. A gente vive tão acelerado, né, pessoal? Pensa tanto em trabalho, pensa no dia de amanhã, tudo tão planejado, né? E essa também correria aí de final de ano, eu acredito que vocês também estão no trabalho, quem é professor fechando nota, presente para comprar, coisas para organizar de final de ano. A gente tem tantas coisas para pensar e não se dá conta
do processo do envelhecimento. Portanto, para lidar com o envelhecimento da forma mais sadia, é necessário compreender que somos mais que um corpo. É importante abandonar a obsessão por um corpo eternamente jovem. Né? Eu não vou ser aquele corpinho dos 20, né, como a gente diz. É outro corpo. Mas cuidando para não cair na displicência com o envelhecimento. Mudanças, então, em relação ao pensamento, que citei com o envelhecimento, tanto eu enquanto profissional, a sociedade como um todo precisa ter um novo olhar, e a gente percebe até um movimento não só pela demanda de pessoas idosas que nós vamos ter aí, né, a própria ciência, os estudos, dentro das diferentes áreas, tem se ampliado, inclusive na minha, que é da educação, como eu falei para vocês antes, eu só escutava falar, né, muito focada na infância, até a adolescência, no máximo se chegava à educação de jovens e adultos. Hoje, já se tem um olhar da educação para a pessoa idosa. E, atualmente, a abordagem psicossocial do envelhecimento leva em conta as interações entre os aspectos. O que é o envelhecimento? É biológico, emocional, é social. E também leva em conta a interação contínua do idoso do seu ambiente social. Ou seja, né, o suporte social é considerado decisivo para o envelhecimento saudável. Claro, além dos cuidados com a saúde, aí, né, não domino para falar, mas vocês bem sabem, mas a questão do social, da convivência, não só com a família, com outros grupos, o envolvimento, o engajamento da pessoa idosa é, sim, um fator de promoção da saúde e do bem-estar. E a família com a pessoa idosa também precisa ter conscientização do que é essa fase da vida. Os profissionais envolvidos com esse processo e a própria família. Porque nós temos, às vezes, uma construção ali no nosso núcleo familiar de uma pessoa idosa, como incapaz, como o que mora sozinho, o que fica mais isolado, às vezes tem lá uma festa de aniversário, nem vamos levar a avó, porque a avó é cansada, a avó tem que descansar. Então, como que como que a família vê a pessoa idosa? E, às vezes, a falta de orientação, falta de conhecimento. Justamente para quê? Para procurar manter o que é importante para a pessoa idosa? A independência e a sua autonomia. Eu nunca fiz nenhuma pesquisa para ver a questão da autonomia, mas, assim, das pessoas que eu tenho próximas a mim, o que eu vejo que eles mais reclamam é a questão da autonomia. Antes eu fazia, agora eu dependo de tudo, eu preciso de alguém que me leve, né, de alguém que me traga, eu não gosto de incomodar as pessoas, né? Então, essa questão da autonomia é algo que realmente pesa, né, para a pessoa idosa. E, falando do ponto de vista social, nós temos novos arranjos familiares. A família vai se reorganizar, né? Muitas vezes o filho vai se tornar o cuidador. Esses arranjos também que cada família tem, né, a sua própria estrutura, mas a pessoa idosa vai morar com alguém, às vezes vendem a casa da pessoa idosa e ela vai morar num lugar, nem perguntaram se ela realmente queria isso, ou passaram por cima das suas decisões, e outros arranjos também de ordem econômica, às vezes a família, né, a pessoa idosa ainda sustenta a sua família com a sua aposentadoria. Então, às vezes, moram com a pessoa idosa, porque é ele que tem a casa. Então, a gente vê diferentes arranjos familiares, diferentes organizações. E o lugar da pessoa idosa na sociedade? O lugar social da pessoa idosa, né, só corrigindo aquele idoso, na sociedade, deveria ser o de transmissor de valores fundamentais na Constituição, organização e compreensão do presente. Eu estudo um pouquinho de história da educação, certo? E eu vejo que a gente tem que resgatar isso, de aprender, né? Como que outras sociedades valorizavam a pessoa idosa? Era tido como sábio, como aqueles que eles iam consultar para tomar uma decisão na tribo, no grupo. E hoje, que lugar que nós estamos dando para essa pessoa idosa? Deveria ser como função ser a memória viva da família, do grupo, da instituição, da sociedade. Contanto, não é isso que acontece. Né? Então, a pessoa idosa, na maioria das vezes, é desvalorizada, depreciada, ficando impossibilitada de viver o presente, pois não tem mais a idade para determinadas coisas.
E o futuro, porque ele apontaria para a proximidade da morte. Esse tipo de atitude em relação ao idoso pode levá-lo à depressão, porque as faltas e as perdas é que ganham destaque, não o seu projeto de vida. E como nós estamos aí quase perto da ceia de Natal, né, pessoal? Hoje já é dia 12, olha, fora sábado agora, o próximo sábado já é véspera de Natal. Então, eu queria deixar uma mensagem. Não li o chat ainda, tá certo? Se tiver alguma colocação ali, eu já retomo. Mas só para deixar essa mensagem que é da Madre Teresa de Calcutá. A vida sem amor não tem sentido. Olhe lá para fora. Qual o dia mais belo? Hoje. A coisa mais fácil? Errar. O maior obstáculo? O medo. O maior erro? O abandono. A raiz de todos os males? O egoísmo. A distração mais bela? O trabalho. A pior derrota? O desânimo. Os melhores professores, as crianças e a pessoa idosa, né, gente? Arrumando aqui, corrigindo a Madre Teresa. A primeira necessidade, comunicar-se. O que lhe faz mais feliz? Ser útil aos outros. O maior mistério, a morte. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior, a proteção efetiva, o sorriso. Né? E com a disciplina, pessoal, eu deixo assim essa mensagem para vocês. É claro que nós temos as nossas limitações em função do tempo, o curso aí ele é multidisciplinar, mas se nós tivermos esse olhar mais compreensivo, mais acolhedor, e essa compreensão e valorização da pessoa idosa, com certeza vocês já fazem, né, e farão aí um excelente trabalho na realidade de vocês. E, de coração, né, desejo um excelente curso para todo mundo, certo? Que vocês aproveitem bem cada disciplina, cada semestre, cada mês aí nós temos novidades e, né, Feliz Natal, Ano Novo para todas as famílias de vocês, de coração. E aqui temos alguns comentários no chat, olha quanta coisa! É que assim, a gente fica com a tela do PowerPoint e não consegue acompanhar. Eu tinha que ter dois equipamentos aqui, mas eu não consigo. Eu consigo me concentrar só no. Então, deixa eu só ver aqui o que o pessoal trouxe para nós. Isso, Jefferson trouxe lá a questão da política pública, que não temos, né? E justamente o que eu falei para vocês, políticas que sejam de Estado, não de governo. Lá o pessoal deu boa noite, marcou presença. Raquel, ficou um pouco claro o texto agora? Não sei se a Raquel está ainda conosco. Eu estou aqui, professora. Foi algo conflituoso pessoal. Pessoal, eu também me senti assim. Eu cheguei a chorar de ler o texto, professora. Sabe? Foi algo assim, mexeu muito comigo e além de já se colocar bem no lugar das outras pessoas, mas assim caiu feito uma bomba em cima de mim. Às vezes alguém pode até pensar, nossa, mas só um texto ali na segunda unidade, mas eu acho que o texto, assim, ele é 13 páginas, mas ele diz muito, explica muito. Né? Sim, ele é muito profundo. E como eu falei no primeiro dia de aula, eu, assim, quando caiu a ficha para mim, que daqui a 4 anos eu vou fazer parte desse grupo, sabe? É ruim, muito ruim. A gente vai se dando conta. Eu também me vi muito assim, vi minha avó, né, ali no texto, às vezes algumas coisas que a gente não entende. Ah, né, a avó é ranzinza, mas não quer participar. Minha própria mãe, a minha mãe já tem seus 72 anos, e às vezes a gente naquela quer que a mãe sempre esteja feliz, que a gente quer que ela seja do jeito que a gente queira, e não, né, ela tem a sua construção, ela tem suas memórias, ela tem a sua história, nem tudo que ela viveu eu tive acesso, né? Então, quem sou eu para querer fazer alguma exigência, ao respeito às vontades? O respeito à vontade, assim, é algo que eu tenho trabalhado bastante.
Mas não são todas as pessoas da família que respeitam, né? Acham que o que a pessoa... A gente sempre cresceu ouvindo, né? Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você mesmo. Mas esses tempos atrás eu aprendi uma outra frase. Faça para o outro aquilo que ele quer que seja feito para ele, né? Nem sempre o que a gente acha que é o certo para é o que o outro quer, né? A Cristiane também comentou a questão da falta de divulgação, do acesso em relação às políticas. O pessoal ali de Guarapuava, de boa noite. Olha, a Cristiane também trouxe a questão, acho que primeiramente o eu precisa se aceitar. A indústria trabalha com métodos para adiar essa aparência física, porém a biológica muitas vezes não acompanha esse processo. E o quanto é conflituoso. Não precisa nem chegar ali nos seus 60, 70 anos, né, gente? Mas conforme a gente vai se dando conta, inclusive, né, eu também fiquei pensando muito nessa questão do próprio texto. A gente não vai ser mais o que foi há 10 anos atrás. E é difícil, é doloroso esse processo de aceitação. Mas entender que não vamos ser, né, parece algo assim, meio óbvio, mas entender traz também um processo de libertação, de viver a vida de forma mais plena, mais tranquila, de não se cobrar, certo? A Cristiane também complementou, a pulsão de morte pode estar associada a limitações físicas e patologias, né, indo além. Olá, o Adair trouxe para nós. Como somos complexos. Até meia hora atrás, eu achava que era complicado chegar em Marte e viver lá. Agora já começo a pensar que Marte é balela. O difícil é entender e aceitar o envelhecimento. Explicou tudo aí, Adair. Isso, a Pamela colocou o sentimento do idoso, achar que é um peso para a família. A Pamela também complementou lá. E quando tiram as decisões deles, eles se sentem muito mal. Tranquilo, Professora, ligar a câmera, tá, gente? Pode falar. Só gostaria de falar uma coisa assim, que foi muito, muito, muito significativa a colaboração dos colegas nos fóruns que foram postados. Eu acho assim que ele agregou muito, porque a gente chega com uma visão, com uma expectativa, e para mim, por exemplo, assim, era muito restrita. Então, o que cada um foi colocando foi muito abrangente, apesar que aqui nessa aula não dá tempo de a gente comentar tudo, mas assim, ele foi crescendo todo o entendimento, né, da gente. Como o colega falou, uma coisa muito mais complexa, muito mais abrangente, se conhecer, né, e aprender. E após cada um dos comentários, dos fóruns que eram postados, a gente ia dormir com aquele comentário, e aquilo ficava digerindo e a gente ia fazendo novos conhecimentos e a partir daquilo abrindo muito a mente. Eu agradeço muito pelos colegas, que foi muito bacana as colocações que foram feitas nesses fóruns aí, tá? Sim, quando não tive a oportunidade, quero ver agora, esse restinho aí de disciplina, eu quero acompanhar de perto, até, né, alguns comentaram, mas as atividades talvez não sejam tão focadas, mas justamente ele traz essa abertura, até porque cada um é de uma área diferente, né? Até eu sou da área da educação, não sei se alguém aqui também é professor, eu trabalho com a pedagogia, né, com a disciplina aí de psicologia da educação, então o fórum proporciona essa riqueza e essa abertura também em relação às próprias atividades é justamente para pensar na minha área de atuação, na minha realidade, o que a partir desse texto eu consigo de contribuição. E eu vi que vocês se ajudam bastante, até eu estava num dos grupos e acabei, né, alguém me tirou do grupo, mas que era muita mensagem, não teve problema, mas eu vi que vocês se ajudam, né, ali em questão as próprias atividades, então, reuniram-se pessoas, eu sempre digo, a gente nunca se reúne por acaso. Então, se a gente está em algum determinado grupo, teve esse encontro aqui por meio do curso, por algum propósito, para ter alguma aprendizagem. Que bom que vocês estão conseguindo se organizar e ter essas trocas. Então, pessoal, eu vou encerrar aí em função do tempo, porque eu sei que hoje é segunda-feira, né? O objetivo aí da web é ser uma fala mais rápido, uma discussão e o nosso entrosamento, vocês trazerem as colocações de vocês. Então, eu vou encerrar a gravação e deixo aí o meu abraço
e o meu desejo também de um excelente ano e que vocês aproveitem bem o curso e tenham sucesso e êxito nas atividades e também possam ter sucesso aí profissional a partir dessa formação. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu não, né? O Luiz vai encerrar a gravação. Então, eu deixo o meu abraço e o meu boa noite. Tchau, tchau, gente.